Oi, oi meninas, tudo bem? Amandinha, que delícia ver você aqui, amiga. Tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudade de você, minha amiga. Me dá notícias suas depois, da Sofia, de todo mundo aí. Tô morrendo de saudade. Espero que vocês estejam bem aí na Espanha, viu? Oi, Radassa, tudo bem, amor? Então, meninas, convidei vocês pra gente fazer um papinho aqui juntas, né, no canal No Sofá com Ela. E é um bate-papo mesmo, é um café da tarde pra gente relaxar um pouquinho, pensar sobre algumas coisas, né, acerca da nossa vida. E uma das coisas que eu tenho feito muito eu tenho sido ousada e tenho tido coragem de fazer algumas coisas que eu tenho sonhado, que Deus tem colocado no meu coração, né? E isso obviamente vai de encontro com decisões, né? Mas esse tempo aqui, que eu chamo de no secreto, por que no secreto? Porque eu acho que é um tempo que a gente tira mesmo pra gente falar acerca de Deus e das coisas que Ele faz na nossa vida, né? E muitas vezes Deus faz muito na nossa vida nos nossos momentos de intimidade mesmo ali, quando a gente está quietinho ali no nosso quartinho ou nos nossos lugares preferidos que a gente tem para ter aquele momento ali, pensando acerca de todas as coisas, né? E o objetivo desse tempo, às segundas-feiras, à tarde, eu não sei como é que vai ficar aí depois da pandemia, né? Mas o objetivo maior é a gente realmente poder ter esse tempo, a gente poder conversar um pouquinho, a gente poder trocar um pouco, né, de experiências e é isso, não é nada diferente disso, é chamar vocês para tomar um café mesmo. Eu já peguei o meu, você já pegou o seu café aí? Eu sou cafezeira, eu já peguei o meu café. Vamos lá. Então, no secreto é um momento que eu chamo vocês para a gente realmente ter um tempo de intimidade com Deus, de a gente compartilhar, né, de eu poder compartilhar um pouco com vocês o que Deus tem feito na minha vida. E o assunto que eu escolhi para hoje foi a gente falar sobre as nossas escolhas. O como e o quanto as nossas escolhas, elas realmente influenciam e fazem uma grande, enorme diferença. Não só nas nossas vidas, né, com as nossas próprias escolhas, mas com todas as pessoas que estão em volta da gente aqui. Então, eu quero contar, óbvio, né, esse canal a gente fala muito de histórias, né, então eu quero falar um pouco das minhas histórias, das minhas experiências e compartilhar um pouco com vocês sobre o que tem acontecido comigo no meu momento do meu lugar secreto, né? Então é o seguinte, eu vou contar com uma historinha que aconteceu, uma história que aconteceu comigo lá em dia 30 de maio de 2015. 30 de maio de 2015, eu participei de um evento, de um chá de mulheres numa igreja, que eu fui convidada por uma amiga, que depois eu conto toda essa história de como é que eu conheci essa amiga, como é que acabou que eu fui sendo levada para esse encontro. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte, nesse chá, nessa oportunidade que eu tive de estar nesse chá com essas mulheres, né, onde eles promoveram um momento para a gente compartilhar, para elas compartilharem ali um pouco da palavra de Deus e falar acerca de algumas coisas ali efetivamente para o universo feminino. Eu tive naquele momento um encontro, né? Eu tive um encontro muito especial
naquele lugar, naquele dia, naquele momento, porque era um encontro mesmo com Deus ali. Então, eu nunca imaginava que indo para um encontro de mulheres, um chá da tarde, eu pudesse ter a oportunidade de começar a desenvolver um relacionamento e ter um encontro tão profundo, né, com Deus. Até porque antes de eu ir para esse evento, aconteceram muitas coisas que me levavam no sentido de será que eu vou, não vou, e fiquei naquela dúvida comigo mesma, né? Se eu vou ou se eu não vou para esse lugar, enfim. E aí eu escolhi ir, tomei a decisão de ir. Quando eu cheguei no lugar, era um lugar novo para mim, eu não conhecia ninguém, não conhecia as pessoas, eu conhecia uma única pessoa que frequentava aquele lugar. E aí eu cheguei, fiquei ali quietinha no meu canto, e naquele momento tinha uma pessoa que era facilitadora, né? E ela veio trazendo assuntos do contexto do universo das mulheres, e aí, obviamente, trazendo isso totalmente ligado, né, com a palavra de Deus, e era muito engraçado, porque a sensação que eu tive em todo momento, naquele lugar, é que tudo que estava sendo dito ali era único e exclusivamente para mim. Só que, assim, era engraçado, né, eu falava assim, mas gente, será que essa moça tá falando comigo? Porque ela olha para mim e fala as coisas que acabam, parece que sendo direcionadas para mim. Aí eu olhava pra trás, assim, mas não tinha como ser com outra pessoa, só tinha uma parede atrás de mim, então era comigo mesmo. E aí, à medida que ela foi falando, contando as coisas, eu fui me sentindo uma emoção muito forte dentro de mim, né? Eu fui me sentindo muito invadida por tudo aquilo que estava sendo dito naquele lugar. E era um momento muito difícil, porque eu já tinha começado um processo de transformação muito grande ali na minha vida, né? E ali naquele momento eu sentia que algo estava acontecendo, mas eu não sabia explicar exatamente dentro daquela emoção toda ali o que era exatamente, porque era um sentimento muito forte, mas eu não sabia explicar, identificar aquilo. E aí eu sei que num dado momento ali, ela convidou as mulheres que estavam ali, né, que no contexto do que ela estava conversando, se naquele momento quisesse ter um tempo de oração, né, que quisesse naquele momento reconhecer Cristo como sendo o único e pleno Salvador da minha vida, aquele que, sabe, se sacrificou tudo que ele tinha por mim, né, que eu fosse até a frente, que elas iam fazer uma oração por mim ali naquele momento. Mas é muito engraçado, porque mesmo assim eu também não tinha a menor ideia do que ela estava falando. Eu só sei assim que eu fui movida por um sentimento muito forte, eu fui até a frente e ali as mulheres que estavam ali em volta começaram a orar, e aí sim eu tive realmente um momento de quebrantamento mesmo, assim, de choro muito forte. Né, naquele lugar, era como se eu estivesse esvaindo através daquela minha emoção, através daquele choro, todo um sentimento de coisas muito represadas aqui dentro, sabe? Muito misturadas aqui dentro. E aí veio aquele choro, mas era um choro de alívio, era um choro sabe, de cura mesmo, assim. Era um choro de dentro pra fora mesmo, né? Bom, enfim, aí seguiu o evento ali e tal, e é engraçado que essa pessoa, nós não nos conhecíamos, eu acabei voltando para o meu lugar, e aí terminado isso, ela saiu de onde ela estava e veio ao meu encontro, ela me abraçou, me deu um abraço, que eu falo que ela foi usada por Jesus para me abraçar, porque o abraço que ela me deu foi um abraço diferente, eu nunca tinha sentido aquele abraço, né? Eu falo para ela que é o abraço que cura, que ela precisa abraçar mais as pessoas, porque o abraço dela cura as pessoas. E naquele momento ela me abraçou e eu me lembro só dela ter dito uma coisa pra mim: se Deus fez tantas coisas na minha vida, transformou tantas coisas, Ele vai fazer na sua. Basta você desejar e você querer isso. Perfeito, né? Fui embora pra minha casa. Na ocasião eu estava sozinha na minha casa, meu marido não estava em São Paulo, ele estava viajando e eu estava sozinha. E eu me lembro que naquela noite eu passei a noite em claro. Assim, eu passei a noite acordada,
e eu não conseguia dormir. Algo muito grande tinha acontecido e naquele momento eu não sabia definir o que era. E eu me lembro que, óbvio, né, eu fumei durante muitos anos. Eu fui fumante muitos anos, desde a minha fase de adolescência. Então eu devo ter fumado assim, acho que por volta de uns 20 anos. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa, né, eu toda mexida com tudo aquilo que tinha acontecido, eu peguei um maço de cigarro, eu amassei aquele maço de cigarro e joguei no lixo. E aí, com toda a fé que eu acho que eu nunca tive na minha vida, eu amassei aquele maço de cigarro, joguei dentro do lixo. Eu disse, eu não nasci dependendo disso, eu não vou morrer dependendo disso. E em nome de Jesus, eu nunca mais coloco isso na minha boca. E foi isso que eu fiz. Bom, enfim, passei a noite ali pensando acerca de todas as coisas que tinham acontecido. Passou esse tempo e passado uns 3, 4 dias, eu não me dei por satisfeita. Né, esquecida do compromisso que eu tinha feito, do que eu tinha dito ali, em nome de Jesus naquele momento, e fui e comprei um maço de cigarro. Comprei um maço de cigarro e fui fumar o maço, acendi o cigarro e fui fumar. Quando eu pus o cigarro na minha boca, eu senti o cheiro e o gosto de enxofre na minha boca. Então eu só posso contar isso para vocês porque eu vivi isso. Naquele dia nasceu o meu temor a Deus. Naquele dia eu vi o quão o nome de Jesus tinha poder. E naquele dia eu simplesmente disse para Deus que eu queria uma vida diferente. Queria uma vida diferente, que eu tinha escolhido naquele momento, naquele encontro de mulheres, eu tinha escolhido viver uma vida diferente. E eu queria conhecer esse Cristo que tantas pessoas, né, falavam, que tantas pessoas citavam. Eu já o conhecia. Eu conhecia Cristo de ouvir falar. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas eu não tinha a menor ideia do que era viver, ter uma vida de intimidade, uma vida de escolha, de andar com Ele, de estar com Ele, de viver uma vida com Ele, né? Então, trazendo para o contexto do que eu falei que a gente ia conversar, as nossas escolhas, todas as nossas escolhas, invariavelmente, todas as nossas escolhas, elas têm consequência. Seja uma escolha que a gente faça de não fazer nada, ou uma escolha de fazer algo, porque todas as escolhas vão ter uma consequência, né? Então imagina, se você planta, você colhe. Se você não planta, também você vai colher. Então, são as escolhas. Você escolheu plantar ou não plantar. Então, eu particularmente, Renata, falando de escolhas que não são feitas por mim, mas que são feitas por outras pessoas e que culminou na minha existência ou em todas as outras coisas e outras histórias que já aconteceram, que depois ao longo disso a gente vai compartilhando. Por exemplo, minha mãe engravidou com 15 anos de idade, eu nasci, né, e mesmo que tenha sido uma escolha meio inconsciente, meio sem saber o que estava fazendo, porque era uma criança, né, que estava engravidando naquele momento, eu nasci. Então, mesmo que não tenha sido, mesmo não sendo planejado e nada disso, a escolha de terem tido, um casal ter tido um ato, né, de ter um relacionamento, mesmo que um único relacionamento, eu nasci. E aí o meu nascimento não trouxe consequências só para a vida dela, trouxe consequência para todo o conjunto da minha família. E essas consequências, elas foram consequências longas, por um período muito longo na minha vida. E que essas consequências, elas com certeza, elas fazem a gente viver coisas boas e coisas ruins, né? E boa parte das escolhas que algumas pessoas tomaram ao longo da minha vida me fizeram sofrer muito, me fizeram criar feridas profundas dentro do meu coração, dentro da minha alma, na minha vida, de maneira que isso teve que ser em algum momento trabalhado.
Então as nossas escolhas são muito importantes, muito, elas são fundamentais. A escolha de eu estar aqui, dando a cara para bater num áudio, num vídeo, numa rede social, para falar disso é uma escolha. Eu posso ser julgada por pessoas, tantas outras pessoas, para um lado bom ou um lado ruim. Mas eu escolhi fazer isso, porque eu jamais, assim, hoje eu não consigo conceber a minha vida não contando para as pessoas o que a minha escolha lá em 2015 fez e faz um efeito tão grande na minha vida, porque naquele dia eu escolhi viver uma vida de intimidade com Cristo, eu escolhi viver uma vida com Deus que eu não conhecia. Eu não conhecia, né? Hoje eu podia estar vivendo a mesma vida que eu vivia, eu podia ser a mesma pessoa que eu era, mas eu escolhi ser uma outra pessoa, eu escolhi viver com base naquilo que Deus deixou de uma forma muito clara pra gente, né? De viver coisas que Ele deixou pra gente realmente tomar as nossas decisões embasadas nisso. Essa coisa da escolha, da decisão, do livre-arbítrio, ela é tão séria porque desde lá do Éden, lá em Gênesis, né? Para quem conhece a Bíblia, né? Lê, estuda, ou mesmo para quem não conhece, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e ele, lá no Jardim do Éden, ele já dá essa possibilidade de escolha, né? Então, o homem caiu num pecado porque ele escolheu cair no pecado, né? Ele escolheu acreditar ali numa situação que não era a situação que Deus tinha colocado. E aí ele caiu em pecado, enfim, e tantas coisas ali aconteceram depois, enfim. E aí cada um dos livros, cada uma das passagens bíblicas que a gente vê tem escolhas, né? As escolhas estão ali o tempo todo e vai ser assim para sempre. Ninguém A gente acorda de manhã, a gente já tem uma escolha. Eu acordo de manhã, independente do que aconteceu na noite anterior, a minha escolha é dizer: Pai, muito obrigada por essa manhã, obrigada por esse dia, eu coloco esse dia nas suas mãos para que você conduza tudo e todas as coisas nesse dia, porque se for realmente pela condição humana, tudo vai ficar muito complicado, tudo vai ser muito difícil, tudo vai ser muito, como diz na minha terra, muito custoso, muito pesado, né? Então eu escolho pela manhã fazer a minha oração, eu escolho pela manhã fazer um tempo lá no secreto com Deus, né? De poder falar com Ele, porque é aquela máxima, gente, Deus, Ele não estabelece uma relação conosco que é um monólogo, onde só nós falamos e Ele não responde. E no secreto é muito lindo, porque lá no secreto, fala, mas que coisa que é esse secreto? Bom, gente, eu moro, minha casa não é pequena nem muito grande, mas o meu secreto é um cantinho desse tamanhozinho assim, ó, o mais estreito que tem na minha casa, do lado da minha cama, ali no meu quarto, que eu saio da minha cama, eu já caio ali, ó, eu falo que eu já capoto ali no chão, ali, e ali eu já fico naquele cantinho ali eu já oro, ali eu já tenho minha conversa com o meu pai, ali eu já ouço ele falando comigo, eu falando com ele, e ali eu choro, e ali eu vou com a minha cara pro chão, ali, às vezes, dependendo do dia, eu não tendo nenhum compromisso agendado, que tenha uma hora para cumprir, às vezes eu fico, olha, gente, eu fico ali, ó, e fico. Então, a proposta de trazer para vocês o contexto da escolha, de eu poder falar um pouquinho da escolha com vocês, é isso. A gente tem que pensar muito, mas a gente tem que pensar muito, com muita cautela, com muito carinho, com muito cuidado nas nossas escolhas, em tudo, em cada ato, em cada circunstância que a gente tem, em cada coisinha que a gente faz, principalmente no que a gente fala, no que a gente escreve, no que a gente faz, porque essas atitudes, elas definem efetivamente, pelas nossas atitudes, elas especificamente definem
quem nós somos, o que tem aqui dentro, o que está acontecendo acerca do coração, o que está acontecendo na sua mente. Por quê? Porque a gente verbaliza ou a gente tem uma atitude, né? Então as nossas atitudes, o que nós falamos, isso acaba efetivamente expondo quem nós somos, né? O que a gente está vivendo e como a gente está vivendo naquele momento, né? Tá aqui falando, fazendo tantas coisas acerca do que eu tenho feito dentro das mídias sociais e de alguns projetos, algumas coisas, são escolhas. Nessa pandemia, neste momento eu estou desempregada, nós estamos no meio de uma pandemia, o país está em crise, o mundo está desabando. O que eu escolhi? Eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha de ficar dentro da minha casa, quietinha aqui, ó, ouvindo. Eu tô aguçando uma coisa que pra mim sempre foi muito difícil. Porque quem fala muito, às vezes tem muita dificuldade, né? Quem tem muita facilidade de comunicação, quem gosta muito de conversar, às vezes tem dificuldade em ouvir. E eu tenho aguçado muito a minha questão do ouvir. E aí, o ouvir pra mim tem sido tremendo nessa pandemia. Porque eu tenho ouvido coisas que eu nunca imaginei que eu fosse ouvir do meu pai. Porque eu tenho contado tudo pra ele. Tudo pra ele. Tudo. Eu tenho conversado com ele, eu tenho colocado tudo diante de Deus. Tudo. Tudo, mas tudo. Assim como eu nunca coloquei. E aí, quando você fala e espera, você ouve. E essa pandemia, gente, ela traz esse ficar em casa, estar em casa, traz tantos valores, tantas coisas pra gente, porque é um tempo pra gente se redescobrir, é um tempo pra gente olhar pra dentro de nós, é um tempo pra gente olhar para as nossas relações interpessoais, é um tempo da gente olhar pra nossa relação com Deus, é um tempo de a gente olhar assim, vamos lá, aconteceu uma pandemia, uma coisa totalmente atípica que nós nunca vivemos isso. Aí todo mundo em casa, pobre, rico, milionário, morando numa comunidade ou num apartamento de super luxo, tendo BMW ou andando de condução pública, enfim. Tendo plano de saúde ou tendo atendimento do SUS, não interessa. Morando no Brasil ou fora do Brasil, não interessa. Não interessa. A gente ficou todo mundo no mesmo momento, no mesmo lugar, vulnerável à mesma coisa. E aí a gente teve as nossas escolhas. A gente pôde escolher viver esse momento ficando, ai meu Deus, pelo amor de Deus, o que vai ser? Eu tenho um monte de amigos, um monte de pessoas, monte, todos, assim como vocês todos também têm, que são microempresários, pequenos empreendedores, empresários, grandes empresários, todo mundo no mesmo barco, não sabe o que vai acontecer amanhã. E aí, a maioria das pessoas que eu conheço de verdade, sabe o que elas escolheram? Elas escolheram usar o que elas têm em casa. O que elas têm em casa? Deus já deu muitas coisas pra gente. Ele já deu criatividade, Ele já deu os dons, Ele já deu os talentos, Ele deu condições de nós estudarmos, de muitas coisas. E aí cada um faz com tudo isso que já tem o que acha que pode fazer. E aí você tem a opção de escolher. Você pode fazer algo muito legal, construir algo muito legal, você pode colocar a sua criatividade, sabe? Deixa a criatividade vir, deixa as ideias virem. Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas o que você tem? Usa o que você tem. Hoje a gente tem tanto acesso, a gente tem tanta facilidade de tanta coisa, a gente tem tanta coisa legal pra gente fazer. Vai dar certo? Gente, eu não sei. Ninguém sabe. Mas a gente tem que tentar descobrir 1001 formas de tentar e descobrir que não deu certo. Tentar e descobrir que não deu certo. Porque se você não fizer, você parte da premissa que você não fez. Aí passaram 3 meses de confinamento, aconteceu o que na sua vida?
Muita gente está trabalhando assim, desesperadamente. Muita gente está trabalhando pouco, muita gente não trabalhando de jeito nenhum. Muita gente tendo que encontrar um equilíbrio, né, entre o trabalho, as crianças em casa, o 24 horas com o marido, com as atividades de casa, com tudo, né, com a administração da empresa que está fechada, com tudo. E aí, a gente se vê no meio de, parece pensa assim, um processador, um multiprocessador que você coloca tudo lá dentro, né? Você coloca a sua vida pessoal, seu casamento, seus relacionamentos, a sua carreira, seu filho, tudo que você tem lá dentro. Aí você liga um botãozinho, parece que tá tudo, ó, em rotação máxima sendo mexido ali dentro, né? Tá tudo mexido ali dentro. Quando você fala assim, gente, tá tudo junto e misturado, virou uma coisa só. Mas é isso, é isso. Então, as nossas escolhas também nesse tempo, ele vai definir muitas coisas. As nossas escolhas nesse tempo vai definir como é que a gente vai sair do outro lado, no meio dessa circunstância, desse momento, dessa situação tão adversa, né? Tão fora do nosso controle, né? E assim, gente, não existe absolutamente nenhuma outra forma de nós passarmos isso de uma maneira diferente que não seja a gente desenvolvendo, escolhendo viver um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Porque se a gente não desenvolver esse relacionamento íntimo e profundo com Deus, cada um buscar em Deus aquilo, na porção que Ele tem para cada um de nós. Gente, aconteceu um acidente, meu celular pulou. Não tem a possibilidade de a gente conseguir atravessar do outro lado de maneira que a gente saiba que vai tudo dar certo. Ah, Renata, mas como é que é isso? A gente acredita em Deus e tudo vai ficar bem, maravilhoso? Gente, a gente vai continuar tendo problema, a gente vai continuar tendo as diversidades, a gente vai continuar tendo as situações que a gente tem. Normal. Só que é diferente, a gente vai passar diferente. A gente vai passar acreditando que tem um Deus que está acima de tudo e todas as coisas e que Ele conhece a gente. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe quem a gente é. Ele sabe do que nós precisamos, como nós precisamos, onde nós precisamos, aonde Ele precisa trabalhar melhor a gente, né? E aí só tem uma forma de fazer. Eu costumo dizer o seguinte: alguém já casou ou teve algum relacionamento com qualquer pessoa sem ter tido intimidade com essa pessoa? Não existe a menor possibilidade de você ter intimidade se você não tiver relacionamento. Se você não se dispor a ter um relacionamento e viver a intimidade com Ele, que é o Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, que vai poder te dar o norte e te orientar em tudo, em todas as coisas, como é que a gente vai fazer? Porque se você é trancado dentro de casa, tem uma pandemia, as empresas todas fecham, tudo fecha, e aí você é obrigado a ficar dentro de casa. Outro dia eu perguntei para uma pessoa: se tirar seu carro, tirar sua casa, tirar suas roupas, tirar seu emprego, seu cargo, os seus títulos, seu MBA, pós-graduação, que não sei o que, tudo que você tem, tirar seu dinheiro, tirar filho, tirar marido, tirar tudo, sobra o quê? É igual a história de Jó. Quem não conhece a história de Jó na Bíblia, vai ler. É uma história linda, é uma história sensacional. A gente aprende um monte de coisas em Jó. Então, sabe, gente, eu acho assim, não se bloqueiem. Ninguém pode se permitir ficar bloqueado nesse momento ou qualquer outro momento da vida, porque na verdade a gente está usando muito o termo pandemia, que não sei o que, passou, né? A gente tem que agora seguir um dia de cada vez, um dia, sabe, pra frente, obviamente tomando todas as precauções, cuidados e recomendações dos nossos governantes e tudo, mas a gente tem que pensar fora da caixa, porque se a gente for esperar passar a pandemia, passar tudo isso pra gente
se movimentar a vida, sei lá, mudar de carreira, criar uma nova oportunidade de negócio, trabalhar em outra coisa diferente, fazer um monte de coisa pra gente poder tentar sair do outro lado. Porque não adianta não fazer nada não vai mudar nada. A sua escolha, mas é uma escolha. A pessoa pode não fazer absolutamente nada e aí daqui 1 mês, 2 meses ela colher nada. Ou ela pode plantar um monte de coisas e daqui 2, 3 meses ela começar a colher o que ela está plantando. A colher o que está plantando. Gente, não importa. Não importa o que você está fazendo. E não importa o que você fez a vida inteira. O importante mesmo, o que vale mesmo, é você começar algo novo. É você não ter medo, absolutamente nenhum medo de você conseguir começar algo diferente. Escolher começar algo diferente. Estudar algo que você nunca estudou. Aprender algo que você nunca aprendeu. Falar com quem você nunca falou. Pensar fora da caixa. Sabe? Pensar, criar algo novo. Gente, a internet tá aí, tá tudo disponível. Ó, tem uma pessoa que entrou aqui que eu amo de paixão. Luquinha, beijo. Não sei se é ele ou a Paulinha. O Luke era o produtor do Sofá. No Sofá com Ela. Foi o pai dessa criança durante 1 ano. Gravando os vídeos aí com o Dr. Felipe Engo. Tanta gente que passou com a gente aqui no Sofá. Né, conectando as marcas, os produtos e os serviços de todo mundo. O Luke é um cara que ele é uma produtora, ele saiu da caixa e criou um produto novo. Tem um monte de gente que está aqui comigo que está criando um monte de produto novo, que está criando uma nova oportunidade de trabalho. São as escolhas. E aí eu vou dizer o seguinte, não existe escolha assertiva, não existe escolha sem você colocar isso diante de Deus, pedir para Deus te dar uma orientação, um norte sobre o que você vai fazer. Por quê? Mas como que Deus vai falar comigo? Fala. Quando você tiver uma paz no seu coração que você não entende, é Deus falando com você. Ou você vai buscar uma palavra no livro da vida, né? Que lá tem um monte de manual de instrução. E não adianta, porque nós somos ótimos em justificativas. Ótimo. Não, mas sabe o que é? É que se eu for fazer isso, que não sei o que, não, é que eu fiz, mas aí é que demora muito. Tá, então quanto mais tempo você demorar para fazer, mais demorado vai ser para você conseguir ter algum tipo de resultado. Renata, qual que é o seu objetivo com esses canais, essas coisas todas que você tem? Por que você escolheu fazer essas coisas? Por um só motivo. Um só motivo. Primeiro, Deus tem orientado o meu coração acerca das coisas que eu tenho falado. Tem orientado o meu coração acerca das coisas que eu tenho feito. Eu tenho buscado diariamente isso com Deus. Hoje eu tenho um momento de vida que eu hoje não estou trabalhando, não estou empregada, porque eu estou trabalhando, tá, gente? Só não estou empregada. Eu não estou empregada, mas eu tenho a oportunidade e a possibilidade de usar o meu tempo para fazer algo que realmente que vai fazer alguma diferença, sabe, na minha vida, que vai me acrescentar algo, que vai me fazer crescer. Ó, a Valéria, por exemplo, tá aqui falando, eu me inscrevi numa escola Femininas, que é da Helena Tanuri. Tem gente que tá fazendo, tá estudando para o vestibular, que é o caso da Karina. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa. E você, tá fazendo o quê? Escolheu fazer o quê? O que você escolheu fazer? Escolheu esperar a pandemia passar, o emprego chegar, o dinheiro bater na conta? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai esperar alguém pagar suas contas, pagar seu plano de saúde? Não vai acontecer. Você tem que ir atrás de alguma coisa, você tem que escolher fazer algo. Você tem que escolher fazer algo pra você, algo que realmente você acredita. Primeiro você tem que fazer as coisas que você acredita. Mas ninguém mais acredita, não faz mal. Você acredita? Deus está te dando paz no seu coração para fazer? Então vai, faça.
O máximo que vai acontecer é você se arrepender de ter feito. É melhor do que se arrepender daquilo que você deixou de fazer. Tantos mega empresários, mega empresárias. Luiz Helena Trajano, ela costuma dizer o seguinte: sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, sonha grande. Sonha grande. Por que você vai sonhar pequenininho? Sonha grande. Então, todo dia eu sonho grande alguma coisa. Quem vai dar o crescimento disso não sou eu, é Deus. O que não dá é a gente escolher viver uma vida passando um dia depois do outro sem absolutamente nada. Sem ter feito absolutamente nada. Antes de tudo e todas as coisas por você mesma. Antes de tudo e todas as coisas, um posicionamento seu diante de Deus, diante do seu casamento, diante dos seus relacionamentos, diante das suas dores, as feridas, todas as coisas que você tem aqui dentro, diante a falta de perdão que você tem para com alguma pessoa que tenha te ferido. E novidade, se foi ferido, legal, você também fere. Eu também já fui ferida, mas eu também já feri muito. Você já tentou muitas coisas? Eu também já tentei várias coisas. Todas deram certas? Não. Alguma deu certo? Talvez não. Mas é a máxima. Se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo. Então escolha ser diferente. Não coloque limitante. Não coloque nenhuma limitação na sua vida que vai dizer para você: eu posso, eu não posso. Não permita que ninguém diga para você que você pode ou não pode. Não existe isso. Você pode. Deus já te deu a possibilidade de fazer. Deus já te deu condições de fazer. Deus já te deu condição de fazer. E olha, eu quero deixar muito claro aqui. Eu não tô falando de igreja, não tô falando de denominação, eu tô falando de Deus. Gente, é uma coisa tão linda, é tão sobrenatural. Relacionamento e vida com Deus é sobrenatural. O natural a gente já vive. As nossas relações interpessoais já são naturais. Sobrenatural é você se sujeitar, escolher viver uma vida sobrenatural com Deus. Né? Ele diz todos os dias: eis que bato a porta, né? Se abrir, eu vou entrar e fazer morada, vai sentar, vai comer, vai cear com você, ele vai fazer parte da sua vida, né? Então, assim, a gente tem que escolher conhecer esse Deus, conhecer essa vida, sabe? De escolher caminhar com esse Deus, aprender dele, aprender a pedir e a receber, a dar e receber, né? Ele não é Deus de barganha. Ele não é Deus de empréstimo, não é Deus de barganha. Ele é o eu sou, o eu faço, o eu posso. Porque é só ele que criou tudo e todas as coisas. Eu aprendi que eu sou filha de Deus, eu sou herdeira. Se eu sou filha de Deus, eu sou herdeira de tudo e todas as coisas que pertencem a Ele. E se a gente começar a viver essa verdade nas nossas vidas e compreender que isso pode, que isso é possível, é passível de acontecer, a gente vai viver. A gente vai viver. Eu separei aqui uma passagem da Bíblia que eu amo muito, assim, muito, muito mesmo. E tem até um louvor da Ana Paula Valadão que chama Tu Me Sondas. É o Salmo 139, que ele vai... eu particularmente gosto da passagem do Salmo 139, do 1 ao 6. Ele fala assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente.
Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, e é tão elevado que não posso atingir. Então, gente, é muito lindo. É muito lindo. É muito lindo isso. Então, ele fala assim, seguinte... Muitas vezes eu convido as pessoas para algumas coisas, para alguns eventos, assim como eu fui convidada um dia para o chá de mulheres, ou eu convido para reunião que a gente faz na minha casa, né, que agora é online, todas as quintas-feiras, que a gente chama de célula, para a gente ter esse tempo de estudo bíblico, de ouvir um louvor, de ouvir um testemunho, de poder compartilhar. A pessoa dá 1001 desculpa. 1001 desculpa, assim como eu já dei também. Mas então, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Você que eu já convidei muitas vezes para ter esse momento e você nunca aceitou, porque você acha que é religioso demais, sabe? Deixa eu te contar uma coisa. O que eu tô tentando passar para vocês aqui, na minha simplicidade, na minha humildade, é que tudo isso que eu tô tentando passar para vocês eu recebi de graça. E teve um preço para as pessoas que aprenderam todas essas coisas, que também receberam de Deus de graça. Mas que tudo é de graça, mas tudo tem um preço, porque Deus, ele usa, ele poderia não usar, né? Assim, ele é Deus, ele não precisava usar ninguém para fazer nada. Mas ele deu pra gente a escolha de poder ser usado por ele. Pra gente levar de graça aquilo que nós recebemos de graça dele. Então, eu vou te contar uma coisa. Você que tá aí ou que vai ver esse vídeo depois, ouça. Pergunta quem é, pelo menos. Sabe por quê? Ladrão, bandido não bate na porta. Ele invade. Ele entra, ele rouba, ele mata. Deus, ele faz, ele bate. Se você perguntar quem é, ele vai dizer, sou eu. Quando ele dizer, sou eu, tenho certeza que você vai reconhecer a voz de Deus. Aí sabe o que vai acontecer nesse momento? Você vai abrir a porta, você vai olhar e falar quem é. Ele vai dizer para você, sou seu pai, o eu sou. Naquele mesmo momento você vai abrir a porta e dizer, entra, faz morada na minha casa, faz morada na minha vida. Eu te recebo na minha vida, na minha casa. Eu te aceito como meu único Salvador, aquele que pode todas as coisas por mim. Que por mais dificuldades que você passar na pandemia, com Covid ou sem, com crise política, econômica, 140 milhões de brasileiros desempregados. Se a gente convidar essa pessoa tão especial para entrar na nossa casa, na nossa vida, e a gente permitir que ele venha e organize todas as coisas na nossa casa, na nossa vida, e a gente entregue todo dia de manhã para ele aquele fardo, sabe? Aquele peso. Quem tem dor nas costas aqui? Tem pouquinha gente aqui online agora. Quem tem dor nas costas? Faz um tchauzinho para mim aqui se tiver dor nas costas. Nosso corpo fala por nós. Hoje eu conversei com uma pessoa de manhã
eu não vou falar quem é para não expor a pessoa, ela falou assim: eu tô cuidando do meu emocional, eu não tô ficando cuidando do meu emocional, sabe? Porque quando o meu emocional tá desequilibrado, sai um monte de furúnculos no meu corpo. Eu falei assim, então, aí que tá o problema. Seu emocional tá totalmente desequilibrado, sabe por quê? O furúnculo é o último estágio. O teu corpo tá arrebentando, a tua pele tá detonada, tá arrebentada, expurgando para fora aquilo que tá dentro de você. Vocês estão falando aqui, ó, que tem dor nas costas, a Ká, a Valéria, a Nicéia, a Tati. Então, eu tenho um monte aqui. A Nicéia é minha amiga, ó. A Nicéia é minha amiga há muito tempo. A Nicéia me viu travada em cima da cama. Travada. Eu não levantava em cima, eu não levantava. Eu tinha personal, tinha isso, tinha aquilo, tudo pra tratar minha coluna. Sabe o que era minha coluna? Lógico que tem gente, olha, não sou ignorante não, tá? Tem um fator patológico, tem um fator fisiológico, tem um fator, vários fatores aí. Mas o principal problema de coluna são as nossas emoções. Nosso principal problema de coluna são as nossas emoções. Porque a nossa coluna, ela é o ponto central do nosso corpo. E aí, o que acontece? Mulher, ela tem muito de... Ela vai colocando, ela coloca. De repente, você começa a ver um monte de mulher andando curvada. Por quê? Porque a gente vai carregando peso que não é nosso. Aí, como que eu tô aprendendo? Primeiro que eu fui curada. Depois eu conto pra vocês sobre isso. Primeiro que eu fui curada. Eu nunca mais fiquei travada da coluna, nunca mais tomei remédio à base de morfina. Segundo, eu tenho dores ainda? Tenho, porque eu fui curada, mas às vezes eu esqueço da minha cura e aí eu me permito a ficar carregando peso que não é meu. Fico carregando peso que não é meu. Porque quando a gente vai lá, fala assim com Deus, olha, seguinte... Eu vou entregar isso aqui pra você cuidar, porque eu não dou conta, não. Já passou, já extrapolou o meu limite de tentar conseguir cuidar disso. E a gente entrega. Só que aí é muito engraçado, porque às vezes a gente vai lá e coloca. É como se fosse um depósito, você vai lá, coloca o depósito, aí no dia seguinte você acorda e fala assim, você faz uma aplicação. Você vai lá e faz uma aplicação de longo prazo. Você tem um dinheiro e fala assim, eu posso fazer uma aplicação de longo prazo, que ela vai me dar mais dinheiro, o risco é menor, mas eu posso fazer uma aplicação de curto prazo, que o risco é maior e o ganho é menor. A gente, geralmente, quando você não conhece, você faz o quê? Curto prazo, com risco menor, porque aí você resgata o dinheiro que você precisa. Então, é isso. A gente fica carregando e depositando coisa que não é nossa pra gente carregar. A gente faz entrega e pega de volta. Entrega e pega de volta as coisas. Tudo isso tá permeado aonde? Nas escolhas. Nas decisões. Mas, se eu escolher... Então tá. Se eu escolher, então, abrir a porta... Nossa, gente, que beleza, né? Se eu escolher, então, abrir a porta, mandar Jesus entrar, permitir que ele faça morada na minha vida, tudo isso, eu nunca mais vou ter problema. Você vai continuar tendo problemas, você vai continuar tendo dificuldades, vai continuar tendo doença, vai continuar tendo as mesmas circunstâncias, mas é diferente. Porque a gente começa a colocar na mão de quem deve aquilo que precisa ser cuidado, sai da nossa responsabilidade, da nossa alçada. A gente não fica sofrendo antecipadamente por algo que ainda não aconteceu. E que talvez nunca vai acontecer. Você para de viver na instância da pré-ocupação de algo que ainda você não viveu. Então, gente, bora entregar, sabe? Bora escolher viver com esse Criador de todas as coisas. Bora descobrir o que Ele tem para nós. Bora
ter uma vida de intimidade, porque o relacionamento de Deus com você, ele é individual e diferente do que ele é comigo. Então, as tratativas dele vão ser totalmente diferentes com você do que é comigo. Porque nós somos indivíduos. E Deus é pai. E aí, para quem é mãe e pai aí, sabe que Deus é pai, e que quando você é pai e mãe, você pode ter 10 filhos. Cada um vai ser diferente do outro, mas você vai amar cada um dos seus filhos. E você vai ter uma tratativa diferente com cada um dos seus filhos. Então é isso. Eu acho que não tenho que me alongar muito. Eu acho que, obviamente, eu não falei nenhuma surpresa aqui. Mas eu acho que é bom a gente lembrar do óbvio às vezes, né? E aquela máxima que eu falo, né, para todo mundo. O não a gente já tem. A circunstância atual que a gente vive, ela já existe. E a gente não, sabe, a gente precisa aprender a limpar. A Nicéia tá aqui falando comigo, a caçamba cheia, né? Amiga, a caçamba cheia. Uma vez eu falei pra minha amiga, falei, amiga, vem cá, você não é caçamba não. Você não é caçamba. Valéria, Silvana, você não é caçamba. Cá, você não é caçamba. Claudinha, você não é caçamba. Cris, você não é caçamba. Obrigada, viu, Cris? Beijo pra você, viu? Sabe por quê? Sabe o que é caçamba, gente? Caçamba é um trem que fica ali parado e os outros ficam enfiando um bando de lixo. Tudo que não presta na vida dele, ele vai lá e enfia na sua. Ele acha que você é uma caçamba e enfia o lixo lá dentro. Vai pôr os lixos dele lá dentro. Então ele vai pôr na raiva dele, a mágoa dele, a tristeza dele, as frustrações dele, o ódio dele, tudo. Tudo, vai enfiando tudo lá dentro, gente. Tudo lá dentro. E aí sabe o que acontece? Quando você fica com essa caçamba lotada de lixo do outro, a gente fica tão cheia da porcaria do outro que a gente esquece de olhar pra dentro e a gente não consegue ver espaço pro bom. A gente não consegue ver espaço pro bom, porque vão enfiando lixo ali na gente. E a gente tem que aprender a dizer não. Não, oi, peraí, vem cá. Deixa eu ver, que é isso? Aí você olha, você fala assim, então, a pessoa tá jogando isso aqui fora, é um lixo pra ela, pra você pode ser alguma coisa que você recicla. Você transforme aquilo em alguma coisa boa pra você. Se forem colocar coisa na sua vida, dentro da sua vida, pra você, que não vai ter nenhuma utilidade. Gente, eu recebo um monte de coisa aqui na minha casa para abençoar as outras pessoas. Claudinha tá aqui, ela também sabe o que eu tô falando. A gente recebe muitas coisas para compartilhar com as outras pessoas que precisam, que às vezes a gente faz uma triagem e a gente fala, não tem condições. Que isso aqui não serve nem para reciclagem. Então não é o fato de você estar recebendo algo de alguém que você tem que receber tudo que estão depositando em você, dando pra você. E outra, a verdade do outro não é a verdade absoluta sobre a sua vida, não. Presta atenção, gente. A verdade do outro sobre a sua vida não é a sua verdade absoluta. Sabe onde que a gente vai encontrar uma verdade absoluta? Aqui, ó. Hoje eu conversei com a minha amiga. Falei, amiga, faz o seguinte, vai buscar. É só aqui, ó, que você vai encontrar realmente todo o manual de instrução do que você precisa fazer. Porque às vezes a gente fica ali, a gente vai recebendo, a gente vai, sabe? E aquilo ali, sabe o que acontece? O lixo do outro vira um entulho na sua vida, que você depois tem que chamar uma empresa para desentulhar tudo, tirar todo aquele lixo, aí você vai encontrar cobra, rato, morcego, barata, tudo lá dentro. Porque foi entulhando. Foi entulhando, foi entulhando, foi entulhando. Gente, não rola. Isso também é uma escolha. Tem coisas que na nossa... Vamos lá, de novo. Tem coisas nas nossas vidas que foram causadas em nós que não foram nossas escolhas. E a gente, ainda assim, a gente paga o preço. Mas tem coisas nas nossas vidas
que foram a grande maioria são as nossas escolhas, são as nossas permissões, são as nossas permissões. E aí, quando a gente permite, a gente tem que aprender a saber fazer, transformar isso em alguma outra coisa, porque é o que você permite entrar, que é o que normalmente você põe pra fora. Então é isso. Olha, foi uma delícia estar com vocês. Foi muito gostoso. A gente tem... Eu queria convidar, gente. Gente, vem fazer no secreto comigo. Quem quer fazer no secreto comigo? Alguém quer fazer no secreto comigo? Pra gente bater papo na semana que vem? Se alguém quiser fazer no secreto comigo, me chama lá no sofá com ela pra gente tomar esse café à tarde juntas, bater um papo. Porque aqui eu não sou dona da verdade. Eu não sou absoluta em nada, mas eu tenho recebido tanto de Deus, a Cidinha topou. Oi, Cidinha, minha amiga Cidinha topou. Cidinha, vamos conversar, vou convidar a Cidinha, minha amiga, a gente vai fazer um papo no secreto juntos. Gente, ó, o bicho vai pegar, vai ser bom o negócio, hein? Cidinha, depois eu te chamo, meu amor. Então é isso, sabe? Eu queria compartilhar um pouquinho nesse tempo de pandemia. A gente tá longe, né? Não consegue estar junto com as pessoas aí, abraçar, conversar. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa para vocês. E, enfim, foi muito bom, viu? Foi muito bom estar com vocês e a gente vai se falando por aqui toda segunda-feira. E no Sofá com Ela, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Entram lá no Instagram, @Mulher de Atitude e Fé. Sabe por quê? O Sofá vai migrar pra lá, tá bom? A gente, com esse projeto Mulher de Atitude e Fé, que a gente vai preparar um vídeo pra contar pra vocês o que é esse projeto, o Sofá ele vai migrar pra lá. Então você que segue a gente aqui no Sofá, entra lá no Mulheres e a gente um dia, em algum momento, a gente não vai gravar mais no Sofá por aqui, a gente vai gravar só por lá, tá bom? Então, um beijo pra você. Eu vou terminar com vocês aqui deixando de fundo uma musiquinha que eu amo. E se você tiver interesse e tiver uma Bíblia em casa, dá uma olhada em Salmo 139. É lindo. Espero que ele fale no seu coração. E olha, tem surpresa, hein? A gente tá preparando surpresa pra vocês. No secreto também vai fazer uns sorteios aqui pra gente abençoar vocês com umas coisinhas, uns presentinhos, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima. A gente, qualquer hora dessa, a gente se fala, tá bom? Tchau, gente. Beijo.